8 de outubro de 2025. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. O culto é um sacrifício pessoal. O culto exige sacrifício pessoal. Segunda parte. O texto que nós estamos lendo se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, capítulo 21, versículo 23 e 24. Davi recusa receber de graça aquilo que ele vai dar em sacrifício a Deus. Portanto, devemos nos perguntar: o meu culto tem custado algo a mim? Ou tenho oferecido a Deus o que sobra do meu tempo e das minhas forças? Alguém na Coreia do Sul, se não estou enganado, dizem que o culto lá é pela manhã. Os irmãos acordam sobre o cântico, a voz de adoradores que adoram. Os cultos começam pela manhã. Devemos cultuar a Deus em nosso dia, durante o nosso dia, mas devemos levantar pelas manhãs, pelas madrugadas, oferecer-nos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O meu culto tem custado algo de mim ou tenho oferecido a Deus o que sobra do meu tempo e das minhas forças, das minhas finanças? O culto é um sacrifício do corpo, da alma e do espírito. Como já vimos, já foi citado aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo ensina que o verdadeiro culto não se limita ao templo ou ao cântico, mas envolve entregar o corpo ao Senhor, envolve entregar o nosso tempo, o nosso intelectual, o nosso entendimento, as nossas finanças, todo o nosso ser ao Senhor. Portanto, isso é toda a nossa vida e nossos pertences deve ser entregue a Ele em forma de adoração. Mas o corpo que nós estamos falando aqui, o corpo representa a totalidade do ser humano. Ações, palavras, escolhas e hábitos. O culto racional é aquele que brota de uma mente transformada em um coração consagrado a Deus. Como está? O corpo deve glorificar a Deus nas ações diárias, no trabalho, na família e nas escolhas. Em tudo, no trato, na pureza, nós devemos estar consagrando o nosso corpo a Deus. Isso envolve, vou dormir certo horário, estou falando de mim mesmo, para levantar mais cedo e adorar o Senhor. Vou me cuidar, vou me entregar ao Senhor antes de ir ao culto, vou meditar ao Senhor na palavra para que eu possa fazer uma entrega ao Senhor lá no templo, juntamente com os irmãos, receber, ministrar o que Deus colocar na minha vida, o que Deus me entregar. Devemos ter um culto racional. O corpo deve glorificar a Deus nas ações diárias, no trabalho, na família e nas escolhas. Em todo o tempo, ao entrar, ao sair, ao deitar e ao levantar, você deve glorificar a Deus através do seu corpo. Ao andar, ao caminhar, ao falar, ao namorar, Deus também deve ser glorificado. O seu corpo é um altar, e altar é lugar de adoração. Quem está sendo adorado através do seu corpo? Portanto, devemos evitar dois extremos perigosos: o desprezo do corpo, como se ele não tivesse valor diante de Deus. A idolatria do corpo, como se fosse o centro da vida. Não podemos desprezar porque o corpo tem valor diante de Deus. E não podemos idolatrar porque o corpo é criado. É criatura e nós, como criatura, devemos adorar o nosso Criador.
O equilíbrio cristão está em usar o corpo para servir ao Senhor e manifestar sua glória. Como tenho usado o meu corpo? Para servir ou para servir a Deus ou para satisfazer meus desejos? Entenda que o culto é um ato de glorificar a Deus em tudo. Como já vimos em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo fala à igreja de Coríntios sobre a liberdade cristã e consciência. Ele nos mostra que o viver cristão não se resume a regras, mas a um princípio maior. Tudo deve ser para glorificar a Deus. É bom? Você está sentindo bem, mas Deus está sendo glorificado nessa sua atitude? Você está comendo, Deus está sendo glorificado. Você está bebendo, Deus está sendo glorificado. De novo, você está namorando, eu estou entrando na sua intimidade, não tenho nada a ver com a tua vida, mas o Deus o qual eu sirvo, que criou a você e a mim, ele tem a ver e me manda aqui como um mensageiro da última hora para poder te falar. Este corpo pertence a Deus que o deu e comprou com o bom e precioso sangue de Jesus Cristo. Então Paulo fala à igreja de Corinto sobre a liberdade cristã e consciência. Ele mostra que o viver cristão não se resume em regras, mas a um princípio maior. Tudo deve ser para glorificar a Deus. O que eu estou fazendo glorifica a Deus? O culto não se encerra no templo, mas continua em cada atitude cotidiana. Comer, trabalhar, estudar, amar, tudo é ato de adoração, se feito para a glória de Deus. Esse princípio é mais eficaz que regras rígidas, pois forma uma consciência espiritual madura e reverente. A vida cristã moderada consiste em viver equilibradamente diante do Criador, longe tanto do libertismo quanto do legalismo. Entender que fomos libertados para glorificar a Deus. Ele é o nosso Senhor. Você precisa compreender conosco que o culto verdadeiro evita o legalismo e a aparência de religiosidade. No texto em que nós lemos, ou melhor, o texto que onde está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 17 e versículo 23, Jesus repreende os fariseus por fazerem do culto uma exibição externa, cheios de regras, mas vazio de amor e sinceridade. Eles estavam fardos, eles atavam fardos pesados, mas não tocavam neles. Aparentavam santidade, mas seus corações estavam distantes de Deus. Amava apenas de lábios, mas a sua língua era venenosa. O culto pessoal exige entrega, exige santificação no falar. O culto pessoal é a nossa vida. Repito, o nosso corpo é um altar e precisa aonde alguém estará diariamente sendo adorado. Ou o próprio corpo estará sendo adorado, ou o inimigo das nossas almas estará sendo adorado, ou o nosso Deus, Senhor e Criador estará sendo adorado. A quem você está adorando com esse corpo que Deus te deu? A sensualidade? A exuberância? Querendo chamar atenção para si? Chama atenção para Deus. O seu corpo não é espírito, mas através dele se exterioriza o que está dentro do seu espírito. O que há aí dentro, o que está dentro do seu corpo. O que está dentro do seu corpo é bondade, é amor, é paciência ou sensualidade, maldade, rancor e ódio. Ouve esta palavra.
alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe.